Olá! Mais um Café com a Val. Aqui onde a gente bate nosso papinho, nosso papo descompromissado. É a hora que eu tomo café, quando dá nesse horário, né, gente? Tem dia que não dá. Ou é mais cedo, ou não é. Tô achando estranho que a camisa tá ficando grande. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tava aqui tomando café, a hora que eu faço devocional, é a hora que eu tô aqui cercada de papéis, organizando pro dia. E fiquei lembrando, achando graça, né? Porque se não fosse trágico, seria cômico. Atendo uma criança aqui em casa que tem TDAH. Atendo diversas crianças, mas especialmente essa. E assim, o TDAH tem aquela coisa que chega a ser engraçada, né? Eu fui atender a criança ela veio para fazer comigo um trabalho que era do livro paradidático, esses livrinhos de leitura, né, que vem extra curricular, aquele livrinho. Tinha que fazer leitura e tinha que fazer o trabalho mediante, em cima daquele trabalho, em cima daquele livro. Né, as perguntas eram mediante ao livro. E aí, quer dizer, ela ia vir para cá, eu ia ler com ela, marcar, fazer o facilitador, para que ela conseguisse dar conta daquele trabalho, daquele tipo de trabalho. Então, assim, estava preparada para receber ela, a criança. Aí ela veio e eu falei, e aí, eu trouxe o livro? Não. E esqueci, tia, esqueci o livro. Agora tu me diz, como que eu vou fazer um trabalho sem em cima daquele livro se a pessoa não trouxe o livro? Aí eu fiquei rindo assim, mandei correndo mensagem pro responsável para ver se alguém conseguia trazer aquele livro para mim, para eu dar conta, mas infelizmente não tinha como. E aí eu mexendo no caderno, achei coisas sem fazer, botei para botar em dia, né, para fazer, e fiz os meus trabalhos daqui. Mas depois fiquei rindo, quer dizer, ela veio aqui só para isso, e o isso que ela veio fazer, ela esqueceu em casa. E assim, tu vê que não é de propósito. Até ela riu, ela olhou, abriu a bolsa e olhava para a bolsa e olhava para mim como com aquela sensação assim, eu vim só fazer isso e esqueci aqui. E é a cara do TDAH isso, né? É um marco muito grande do jeito deles de ser. Então, na hora a gente riu pra caramba depois, porque não tinha o que ser feito. Eu tentei que alguém viesse trazer, não tinha como. E a gente foi se adaptar a fazer outra coisa e deixamos essa situação para outro dia, quem sabe hoje ou amanhã. Mas depois que ela foi embora, né, eu fiquei refletindo que quem tem uma criança que normalmente TDAH aparece na infância, por isso que eu estou me referindo à criança, eu sei que tem adultos que têm, né, e vão ter sempre, para sempre, mas é porque ele aparece na infância. E quem tem criança assim, por mais que fale assim, meu filho já está grandinho, né, minha criança já está com 10 anos, 11 anos, já dá para arrumar a mochila. Vão ser crianças que sempre vão precisar de supervisão. Sempre. E vão ser adultos que vão precisar de ajuda, de supervisão, e de alguma forma, seja essa supervisão por agendas eletrônicas, por celular que bote para despertar, mas vai ter que estar sempre tendo esse apoio externo, de alguma forma, para se manter focado, para não esquecer as coisas, porque são pessoas que deixam tudo para cima da hora, para o último minuto, esquecem, vem quando chega na metade do caminho, esqueceu a chave. Essa semana eu gosto de ver podcast, né? Assistir podcast, a gravação do podcast pelo celular. E aí eu vi o Bruno Galhaço, aquele ator, falando que ele tem TDAH e que ele é assim, ele entrou no carro, esqueceu a carteira. Aí ele volta para casa para pegar a carteira, esqueceu a chave dentro do carro, mas bateu a porta do carro. Já não dá para ir porque o carro ficou trancado e foi pegar a carteira. Ou quando não vai pegar a carteira, esquece a chave, aí volta pro carro com a carteira, mas não tem chave para abrir porque esqueceu a chave lá dentro. E eles são exatamente assim. Então, o que acontece? Acaba que a pessoa tem um compromisso às 9, ela tem que começar a se ajeitar para sair às 7h30. Porque se for 15 para as 9, já perdeu o compromisso, porque ela vai voltar, ela esqueceu alguma coisa. E aí, precisa de treinamento. Esse treinamento da infância, da mãe mandar
deixa a roupa arrumada para amanhã, já deixa a bolsa, botou a chave, botou a carteira, o livro está aí dentro. Amanhã é aula de quê? Tá tudo aí? Esse confere, esse treinamento de se conferir, de se manter focado naquilo que tem que se fazer, já começa da infância. E aí abre outro precedente para quando a gente não tem o tratamento adequado na infância. Quando a pessoa, é coisa de criança, não tem nada não, é assim mesmo. Você imagina essa criança entrando na adolescência, cheia de hormônio, né? Seja masculino ou feminino, não importa, com esse esquecimento. Imagina os constrangimentos. Imagina uma moça, uma menina, que sabe que naquele período fica menstruada. Aí ela esquece. Ela não leva absorvente, ela esquece que isso existe e ela vai. Você imagina ao longo do tempo, ao longo da vida, o constrangimento que isso vai ser. Vai ser um atrás do outro. Por quê? Porque a gente precisa treinar essa pessoa a andar sozinha. E isso começa da infância. Esse transtorno é neurológico, ele não vai sumir. Ele vai continuar lá por toda a sua vida. Então a pessoa vai tomar, às vezes, uma medicação para acalmar o cérebro, porque a pessoa pensa na impulsividade, como a gente vê nos meninos, que é eles correndo para lá e para cá, sacudindo perna, botando o pé em cima da cadeira o tempo todo para assistir uma aula, por exemplo. Mas eles têm uma hiperatividade mental. Às vezes a pessoa está parada aqui, mas o cérebro está dando 1.000 milhões de voltas, igual o cérebro de ansioso. Né? O cérebro de ansioso, que eu sou assim, eu vivo parada pensando em milhões de coisas porque eu tenho ansiedade muito alta. E eu demorei para entender isso. Fui, na realidade, entender quando eu comecei a tratar a minha filha. E aí eu comecei a entender que isso também fazia parte do processo, porque para a gente tratar o filho, trata a gente. Então, é eu que me moldo para que meu filho veja em mim a maneira correta de ser. E é assim para mim. Então, esse é papo para outro dia, para amanhã, quem sabe, se der tempo de eu tomar café, a gente bate esse papo. Mas hoje eu vou focar aqui nos meus TDAHs. Então, a criança imagina isso se eu tenho uma família dispersa, ou sem recurso, ou sem interesse de procurar saber, ou de achar que com o tempo, com o amadurecimento, isso vai mudar. Não vai mudar. Algumas coisas a pessoa vai se adaptar, vai acostumar a fazer daquela forma. Sendo ela certa ou errada, ela vai aprender um jeito de sobreviver àquela situação. Mas, no caso da impulsividade, tem uma impulsividade mental, tem uma impulsividade de responder na lata, não gostou, dá um soco, é aquela criança que não leva muito desaforo, qualquer coisa puxa o cabelo, bate, porque ela não sabe se expressar, ela não sabe criar argumentos e o primeiro impulso que ela tem é reagir, né? Hoje é quinta, terça-feira fui atender uma criança que eu suponho que tem, está em avaliação, está em processo de avaliação. E aí eu levei um jogo de memória, várias pecinhas de madeira. A primeira que ela perdeu, ela jogou a peça em mim. Pá! Jogou isso automaticamente. E você via logo em seguida a decepção dela de ter tido aquela atitude de primeiro impacto. Porque é a impulsividade, o ato de não pensar antes de fazer, né? Então, gente, o papo é esse. Eu já ri a beça que a minha aluna veio estudar sem o material que ela tinha que trazer, mas ri da situação e não dela, porque ela tentou, na mente dela, ela tinha colocado aquilo dentro da bolsa, mas na realidade não tinha. E vim fazer esse papo de manhã com vocês e compartilhar essa experiência e dizer para vocês que tem que ter supervisão sim, que tem que perguntar 1000 vezes sim, que tem que dar até uma olhadinha para ver se realmente colocou, porque eles estão em treinamento. Nós somos os treinadores, nós educadores, pais, mães, tios, avós, cuidadores, nós somos os treinadores dessas pessoinhas, para que elas consigam se manter e vivenciar com esse transtorno, tá bom? Um grande abraço, 1 milhão de alegrias para vocês.